O projeto que irei abordar hoje é um protótipo de automação residencial utilizando o reconhecimento de voz para tecnologia assistiva. Eu sou Guilherme de Lupe Moura e meu professor orientador, então, que me auxiliou nesse projeto é o professor Saul. A ideia desse projeto, então, se originou após uma conversa com a Paula Lubianca, onde ela me contou as suas dificuldades em que ela e seus irmãos apresentam de executar algumas tarefas diárias por apresentarem diferentes níveis de paralisia cerebral. E a partir disso, então, me foi motivado a ideia de utilizar tecnologia assistiva inicial que pudesse auxiliar não só as pessoas com deficiência, mas sim também indivíduos que apresentam alguma mobilidade reduzida. Diante disso, então, teve-se a ideia de um projeto onde fosse possível realizar um protótipo que irá fazer então o acionamento dos equipamentos eletrônicos residenciais, utilizando somente o aparelho fonador, que é a voz, né? E então analisar o seu comportamento. Para contextualizar então melhor essa ideia, é importante também entender o que é a tecnologia assistiva e quais tecnologias e meios podem proporcionar maior acessibilidade a esse tipo de pessoa. A tecnologia assistiva, então, é uma série de recursos que são utilizados para auxiliar as pessoas com deficiência, facilitando, então, o seu convívio no dia a dia em busca da sua independência, diminuindo a necessidade, por exemplo, que outras pessoas estejam sempre presentes para auxiliá-las. As pessoas, então, que trabalham e atuam nessa área, é até importante que elas façam cursos e até especializações para compreender esse tema até que não é tão difundido hoje em dia, né? E há diversos campos em que a tecnologia assistiva deve ser aplicada, dentre elas a saúde, a educação e principalmente voltado para a tecnologia como forma de acessibilidade. Atualmente temos algumas dessas tecnologias presentes que possam auxiliar as pessoas com deficiência. Dentre elas temos a comunicação alternativa, por exemplo, por meio de aparelhos eletrônicos e outros equipamentos que garantem a interação tanto no modo básico até o avançado às pessoas que possuem alguma limitação na fala. Temos também próteses, adequação de postura, adaptações de veículos, o próprio aparelho amplificador direcionado às pessoas com deficiência auditiva e o reconhecimento de voz, que é uma das tecnologias da inteligência artificial mais utilizadas atualmente, tanto como um assistente de busca, quanto até transformando uma casa inteligente, fazendo o controle de luzes, portas, sons, somente utilizando a voz. E quando é abordado o reconhecimento de voz, não podemos deixar de falar, é claro, da Echo Dot da Amazon, que é um smart speaker mais promissor atualmente no mercado, junto com outros assistentes virtuais, como a Siri da iOS ou o OK Google da Android, por exemplo. E a Echo Dot da Amazon é um dispositivo bastante interessante, pois ele é utilizado justamente com o mesmo propósito desse projeto, que é a automação. Porém, o que difere esse protótipo é que ele está principalmente voltado à assistência, o conforto e principalmente à inclusão, né? A partir disso, então, foi realizada uma busca e análise para que pudesse encontrar um dispositivo de reconhecimento de voz que não seja um sistema, digamos que pronto no mercado, como a Echo Dot, mas sim um dispositivo que conseguisse atingir os objetivos esperados. O primeiro dispositivo, então, é o SpeakUp, fabricado pela Microeletrônica. A abordagem desse dispositivo é bastante interessante, pois ele reconhece até 200 comandos de voz diferentes, podendo ser projetado em diferentes linguagens de programação, como em C, Basic, Pascal. Porém, ao realizar alguns testes de eficiência nesse dispositivo, podem notar então a baixa captação no microfone em pequenas distâncias. O seu microfone também não é muito confiável e seu sistema de processamento é bastante lento, o que obviamente não se deseja, né? Por isso então foi optado por um segundo dispositivo, o módulo de reconhecimento de voz versão 3 da Elec House. Qual que é a diferença entre esse dispositivo para o SpeakUp? É que esse módulo de reconhecimento de voz, ele reconhece até 80 comandos de voz diferentes, bem menor que o anterior, porém ele pode operar até 7 comandos de voz ao mesmo tempo e com uma eficiência de 99%. E esse é um dos pontos mais importantes, pois buscava-se então um dispositivo que conseguisse conciliar uma boa eficiência com também um bom custo-benefício. E para então que a tecnologia assistiva, utilizando o reconhecimento de voz, fosse adotada no meio residencial, conciliando então a acessibilidade e a eficiência, foi então consultado diferentes monografias e artigos
que abordassem tanto o tema da acessibilidade, da tecnologia assistiva, automação residencial inclusiva. E para isso, então, foi feita diferentes leituras desses trabalhos, para que pudesse, então, extrair os seus objetivos, tanto como uma leitura mais superficial, que pudesse entender a ideia desses projetos, como uma leitura mais aprofundada, então, que buscasse os seus resultados e suas conclusões. Em seguida, então, foi dividido os estágios de operação para a realização do protótipo, o que foi relatado anteriormente, então, é a primeira parte dessa etapa, que é o gerenciamento do projeto, onde foi buscado as fontes e os dados, tal como até o próprio dispositivo de reconhecimento de voz, que será trabalhado em cima. E agora, então, entramos na parte estrutural do projeto, que foi realizada, então, a programação do módulo de reconhecimento de voz, que foi escolhido, como a parte de comando e acionamento dos equipamentos, para em seguida, então, fazer a montagem mecânica do projeto e finalizar, então, com seus testes e resultados. Para entender, então, o funcionamento desse reconhecimento, o módulo de reconhecimento de voz que foi adotado, é interessante analisar esse diagrama de blocos do sistema, onde os dados de fala são representados pela gravação que o usuário inicialmente irá fazer, tanto o nome do dispositivo como o nome dos equipamentos ou módulos ou cômodos que ele deseja fazer o acionamento. Inicialmente, então, o usuário irá dizer o nome do dispositivo, onde irei explicar mais adiante o porquê disso. Então, o módulo irá analisar se a palavra que ele utilizou é coerente foneticamente com a palavra que ele gravou anteriormente. Se for, então, o módulo enviará um sinal digital ao Arduino, que fará o acionamento dos equipamentos, onde nesse protótipo está sendo representado pelos LEDs. Bom, em seguida, então, foi utilizado um software para a organização da montagem mecânica do projeto, onde também podemos ver já nessa figura o módulo e o Arduino já alocados na protoboard. E também podemos analisar que nessas duas figuras, que o sistema então apresenta 5 LEDs de diferentes cores, onde cada um deles apresenta uma função. O sistema, então, esse sistema, ele funciona como uma forma hierárquica, ou seja, você precisa seguir uma série de comandos para que seja o acionamento dos equipamentos ocorra corretamente. Inicialmente, então, o usuário irá dizer o nome do dispositivo. E por que isso é importante? Porque ele entenderá que você deseja acionar para fazer um equipamento. Por exemplo, como a Echo Dot da Amazon, você precisa dizer a palavra Alexa. Nesse protótipo, então, foi utilizada a palavra Arduino. Quando o usuário, então, disser a palavra Arduino, acenderá um LED azul, onde pode-se entender, então, que o sistema reconheceu a palavra que você utilizou. Em seguida, então, o usuário irá escolher o que ele deseja fazer com o equipamento ou o cômodo que ele escolheu. Se ele deseja fazer o acionamento ou o desligamento deles, representado pelo LED verde e vermelho, respectivamente. Em seguida, então, ele irá escolher o equipamento que ele deseja realizar a ação anterior, onde, então, nesse protótipo, o LED amarelo representa a lâmpada e o LED branco representa o ventilador. Caso, então, o usuário acione o sistema e não prossiga com as etapas de operação do protótipo, dentro de 10 segundos, o sistema ele desligará e o usuário terá que fazer o acionamento novamente. É uma forma que o sistema tem que ele não fique ligado a todo momento. É um sistema como, por exemplo, de economia de energia, neste caso. Então, para atender melhor essa explicação desse projeto que eu acabei de explicar, eu vou mostrar o vídeo do funcionamento desse sistema. Até peço a compreensão de todos, pois foi optado pelo vídeo do que diretamente pela webcam do celular ou do notebook. Né? Arduino. Ligar. Lâmpada. Arduino. Ligar. Ventilador. Arduino. Desligar. Lâmpada. Arduino. Desligar. Ventilador. Bom, antes de fazer as considerações finais desse projeto, também gostaria de apresentar o cronograma que foi realizado. Foi então organizado desde as suas coletas e análise de fontes até seus testes e resultados. Bom, como podemos ver pelo vídeo que foi mostrado, que eu mostrei anteriormente, então, conseguimos atingir os objetivos estipulados, que era então fazer o acionamento dos equipamentos eletrônicos residenciais, utilizando somente o aparelho fonador, que é a voz.
E o reconhecimento de voz é uma área até bastante promissora, pois, como até já foi mencionado nas aulas de processamento digitais de sinais lecionada pelo Rodrigo, poderíamos, por exemplo, utilizar filtros para uma melhor ainda na resposta do sistema, né? Visto que ruídos e barulhos externos, como televisões, rádios e até outras pessoas conversando próximo ao sistema, atrapalhariam consideravelmente o reconhecimento de voz. E junto a isso também é importante mencionar também os outros equipamentos, a sequência desse projeto, onde serão adicionados outros equipamentos que serão realizados, o acionamento deles serão feitos por relés. Também talvez você esteja se perguntando, bom, se uma pessoa apresenta alguma deficiência auditiva, onde ela não consiga reproduzir nenhuma palavra, nenhum som, é por isso então que será utilizado um outro dispositivo que permitirá fazer o acionamento desses mesmos equipamentos via aplicativo de celular. Também estará presente um outro sistema, um sistema de socorro, onde o usuário poderá fazer o acionamento desse equipamento, onde ele poderá ser audível, e por fim, é claro, será feito testes e analisado sua eficiência, tal como a distância viável e necessária para que o reconhecimento de voz seja reconhecido corretamente, e também se outras pessoas poderiam ou não fazer o acionamento desse sistema, já que, é claro, a nossa voz é uma característica única, né? E se outras pessoas, então, poderiam fazer o acionamento, já que foi gravado, por exemplo, os equipamentos foram gravados por uma pessoa. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Robertiele e eu vou apresentar o trabalho Desenvolvimento de uma estufa com sistema automático de fertirrigação. Bem, esse projeto, então, ele foi idealizado no momento em que havia um maior consumo de defensivos e de fertilizantes. Obviamente, hoje em dia não se tem mais como não utilizar defensivos e fertilizantes em uma produção em larga escala, mas a ideia aqui é sugerir métodos para se reduzir esse consumo, né? Então, foi pesquisado que a estufa, ela por si só já é um ótimo método de melhorar a produção, visto que ela gera um ambiente ideal para as plantas, fazendo com que as plantas se desenvolvam mais fortes e reduzindo, consequentemente, a necessidade de defensivo agrícola. Entretanto, a estufa sozinha, sem nenhuma manutenção, ela só é um retardatário na produção, visto que ela vai esquentar muito ou vai ficar muito úmida, então há necessidade de se fazer um controle. E para esse controle nós utilizamos esse controle que nós objetivamos fazer, né? Nós utilizamos também para fazer esse controle o Arduino. Então, os objetivos. De maneira geral, os objetivos é aumentar a produtividade das culturas, tornando elas mais baratas, limpas e sustentáveis. E reduzir, obviamente, a quantidade de defensivos e fertilizantes. De uma maneira mais pontual para nós, estudantes, alunos, né? Desenvolver um ambiente controlado e utilizar ao máximo as funcionalidades do Arduino. E para isso a gente seguiu alguns passos, né? Primeiro, a gente fez a questão do gerenciamento do projeto, né? Ficamos planejando e determinando como que iríamos proceder com esse projeto. Depois nós fizemos as especificações dos requisitos, tanto do software quanto do hardware. Avaliamos como que nós iríamos lidar com alguns problemas, com os prováveis problemas que iriam aparecer, e detalhamos melhor esse projeto, tanto para o software quanto para o hardware, e assim
fomos desenvolvendo a ideia, principalmente o software, né? No primeiro momento a gente fez primeiro o software e depois pensando melhor no hardware. Daí nós conseguimos determinar melhor quais os materiais que nós iríamos utilizar e depois como que ia ser feito especificamente o hardware do projeto. E posteriormente, com essas duas etapas cumpridas, nós iríamos proceder para os testes, né? Tanto os testes somente do software, os testes somente do hardware e os testes dos dois juntos, para depois a gente conseguir gerar um resultado. Então é um projeto bem grande, né? Bem, então, como dito, nós seguimos essa hierarquia e também nós verificamos que seria necessário utilizar o Arduino Mega, porque haveriam várias entradas, várias subetapas de controle e seria necessário utilizar o Mega por questões, né, do tamanho do projeto. E também, caso nós quiséssemos melhorar um pouco mais o protótipo e incrementar mais coisas no projeto, ele também seria capaz de acrescentar, de nós incluirmos, né, mais coisas nesse projeto. Então, desde que nós fizéssemos um protótipo inicial, né, com o protoboard e tudo mais, nós conseguiríamos fazer a programação e os seus testes. Então, depois disso, se nós conseguíssemos, nós poderíamos então fazer o circuito impresso. Então, foi isso que foi determinado. Para os resultados, nós temos a programação, né? A programação que foi determinado como um passo bem importante que poderia ser feito e concluído, que é a programação do Arduino. Então, como dito anteriormente, foi separado em 4 subetapas, né? Controle da temperatura e da umidade interna, que precisa da temperatura e da umidade interna e da temperatura e da umidade externa. Foi desenvolvida uma lógica e colocado foi desenvolvida essa lógica no Arduino, né? O controle da ferritigação foi necessário um sensor de potencial hidrogeniônico, né, o pH, e de condutividade elétrica, né? E para o controle de horas do dia foi então necessário um sensor de luminosidade e para conseguirmos setar os parâmetros foi utilizado um teclado. Essas lógicas, elas todas foram feitas, obviamente, no Arduino, mas foi estruturado assim para que ficasse mais fácil de ser expressado, né? Todas elas têm, a partir do tratamento dessas informações, a saída é no display, para exibição de algumas do que está acontecendo e, obviamente, nos atuadores, né? O que cada entrada vai gerar na estufa. E depois de nós termos essa ideia, nós conseguimos simular as partes, as entradas analógicas com os potenciômetros e as entradas digitais com os push buttons e, consequentemente, fazer essas saídas, né? Alguns sensores nós conseguimos colocar já no próprio protótipo com a protoboard e nós geramos esse emaranhado de fios que vocês estão vendo, né? A princípio ele estava funcionando e estava indo muito bem e por isso nós fizemos o circuito interno. Vocês podem perceber que ele pode ser encaixado sobre o Arduino e depois a gente inclui os outros sensores, né? Então isso vai gerar mais limpo, né? Um projeto mais limpo e mais organizado. Foi feito então
também uma estrutura com canos de PVC para simular a estufa e uma base de madeira para fazer a estrutura dos vasos. Essa parte do projeto ela foi concluída e ela ia ser continuada conforme a estrutura anterior. Então, nós iríamos unir todo o software e o hardware e nós geraríamos então iniciaríamos então os testes. Só que com a pandemia isso não foi possível, a gente precisou adaptar esse projeto. E então nós fizemos uma adição de um grande tópico que seria um aplicativo. Esse aplicativo então teve todos os tópicos básicos, né, que é a especificação de requisitos. Eu tive que estudar mais para fazer esse aplicativo. Obviamente eu estou estudando ainda para que eu consiga fazer ele. E então, para a gente não ficar parado e continuar nesse projeto. Então, para concluir, espera-se que todos esse projeto, todo o empenho que a gente está dedicando a esse projeto, ele tenha um sucesso no âmbito econômico e sustentável, né? Para que ela seja realmente aquilo que a gente estava querendo resolver, né? E também que a gente também conseguiu perceber que utilizar o Arduino nesse tópico, ele resolveu as situações básicas que nós tínhamos determinados no início e garantiu que nós nos adaptássemos e incluísse esse aplicativo sem mais delongas. Então, fica o meu muito obrigada pelo tempo de vocês, o meu e-mail está disponível e até mais. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Geise e eu irei apresentar o trabalho intitulado Automatização de uma estufa para o cultivo de plantas com sensoriamento da qualidade do ar. Este trabalho foi o projeto integrador do curso de Engenharia de Controle e Automação. Para iniciarmos, irei passar um vídeo onde demonstra o funcionamento da estufa apresentada.
O trabalho está dividido em introdução, revisão de literatura, materiais e métodos, apresentação dos resultados e conclusão. O cultivo a céu aberto ele está sujeito a sazonalidades e agentes biológicos, como pragas e fungos, como pode ser visto nas figuras abaixo. Neste sentido, o objetivo geral do trabalho foi desenvolver, automatizar e monitorar uma estufa para o cultivo de plantas. Dentre os objetivos específicos estavam o monitoramento da qualidade do ar no interior da estufa, a automatização da irrigação, ventilação e iluminação também em seu interior. Como vimos anteriormente, os cultivos a campo eles estão sujeitos a sazonalidades e agentes biológicos. Para a proteção desses cultivos, pode ser introduzida uma barreira entre esses agentes e as culturas, como pode ser visto na figura à direita. As estufas funcionam pelo efeito estufa, onde o ar aquecido na parte superior da estufa tende a descer e o ar frio na parte inferior da estufa tende a subir, mantendo assim a temperatura em seu interior. Entre os materiais e métodos utilizados, foi confeccionada a estrutura da estufa em 3D primeiramente e depois feito o seu modelo físico, como podem ser vistos nas figuras a seguir. Os sensores utilizados foram elencados a seguir. O sensor de luminosidade utilizado foi o GY30, foram utilizados dois, um para o interior e outro para o exterior da estufa. O sensor de temperatura e umidade utilizado foi o DHT22, também foram utilizados dois, um no interior e outro no exterior da estufa. O sensor de qualidade do ar utilizado foi o MQ135, onde ele mede diferentes compostos nitrogenados. O composto nitrogenado colhido foi a amônia, que pode causar chuva ácida no interior da estufa. Assim, a curva teve que ser adaptada, como pode ser vista no gráfico, e os cálculos para adaptação da curva podem ser vistos à direita. O sensor de vazão utilizado está demonstrado. Foram utilizadas duas chaves de níveis para o tanque de água. O sensor de CO2 utilizado foi o MHZ14A. Há diferentes tipos de comunicação deste sensor. A comunicação utilizada foi a UART. Assim, há um frame enviado, como pode ser visto. É necessário um bit de verificação para ver a integridade dos dados, como há um frame de resposta. Assim, é necessário o cálculo da concentração do nível de CO2, que está demonstrado na última linha do slide. Os atuadores utilizados foram uma eletroválvula, uma bomba de 12 volts e dois coolers 12 volts. A lâmpada no interior da estufa é composta por 7 LEDs, como os demonstrados na figura. Entre outros materiais utilizados para a implementação da automatização foram os conversores. Um conversor rebaixador buck, um conversor elevador do tipo boost e uma ponte H para a bomba. Foi feito um diagrama com as definições de entrada e saída, onde nós temos como entrada o nível, a vazão, a temperatura, a umidade, a luminosidade, os níveis de CO2 e compostos nitrogenados e como saída os atuadores, que foram vistos anteriormente, além da alimentação de todos esses sensores, atuadores e a central de comando. Tendo em vista o diagrama anterior, foi utilizado o Arduino Mega como central de comando para o trabalho. Aqui uma visão geral da estufa, como também pode ser vista no vídeo, já feito os testes. Uma visão no interior da caixa, onde está todos os sistemas, os conversores, o Arduino Mega, assim como o circuito de proteção para todo o sistema. Parte da comunicação serial, onde há todas as medições dos sensores envolvidos e o estado dos atuadores. Aqui a figura à direita mostra a estufa do seu processo de irrigação. Como podemos ver, a bomba está ligada. Foi bloqueado o sensor de luminosidade para que as lâmpadas pudessem ligar para os testes, como pode ser visto na figura.
Os sensores MQ135 e o MHZ1404, que são os sensores utilizados para a verificação da amônia e do CO2, têm um tempo de estabilização de aproximadamente 10 minutos. O sensor de vazão não pode ser empregado por limitações na interrupção do Arduino. Foi empregado um RTC, pois quando implementado o relógio por código no Arduino, o sistema ficava muito lento, trazendo complicações para a estufa. Foi desenvolvido um circuito adicional para os LEDs, pela necessidade de um controle de corrente. Da minha parte seria isso. Eu agradeço a atenção de todos. Dando início à apresentação deste projeto, o meu nome é Eduardo Fontaniense. Sou acadêmico do curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial e sou formado no curso Técnico em Eletrônica Subsequente, ambos pelo Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. O projeto a ser apresentado é a Nightwind Shield, uma inovação no ensino de Arduino. A apresentação será composta por 4 tópicos diferentes, sendo eles a introdução, a metodologia utilizada para a realização do projeto, os resultados obtidos e a conclusão. De forma introdutória, é necessário compreender o que é uma shield. A shield é uma placa eletrônica que é realizada e composta por diversos tipos de componentes eletrônicos em suas ligações. Essas ligações correspondem diretamente com a placa Arduino, na qual a shield é acoplada. Diversos tipos de componentes eletrônicos são empregados para realizar diversos tipos de projetos diferentes, sendo eles botões, LEDs, buzzer, sensores, displays, de forma a se adequar ao projeto que deverá ser realizado. Foi desta forma que, juntamente com o professor da disciplina de microcontroladores no curso técnico em eletrônica, os alunos propuseram a criação de um kit didático de baixo custo, viabilizando a forma de ensino na disciplina, abordando a plataforma de Arduino. Desta forma, diversos esboços foram realizados até que foi desenvolvido um kit didático inovador para o ensino de Arduino, que foi denominado de Nightwind Shield. A metodologia utilizada para a realização deste projeto obedeceu às seguintes etapas. Primeiramente, foram estudadas e compreendidas as necessidades da disciplina de microcontroladores, que era ganhar tempo, principalmente na realização dos projetos, tendo em vista que o tempo perdido da realização dos projetos em protoboard era muito grande, sem contar que muitas vezes os alunos realizavam equívocos na montagem dos projetos, o que resultava em um mau funcionamento no final. Desta forma, realizando a Shield, o projeto a ser implementado não sofre problemas de montagem, pois os pinos já são ligados diretamente na placa. Então, o tempo ganho é muito maior. Assim como analisar os kits didáticos já existentes. Como a proposta surgiu para a montagem de um kit inovador, a principal coisa que foi notada na realização do projeto e que nenhum outro Shield possuía eram os 3 potenciômetros. Desta forma, 3 potenciômetros podem ser usados na placa de forma que podem variar a cor de um LED RGB, mesclando as cores entre verde, vermelho e azul. Então passou-se ao projeto e construção da Nightwind Shield, para finalmente chegar à etapa de verificação das vantagens e de utilização. O esboço da metodologia foi o seguinte. Primeiro, a ideia do projeto surgiu durante as aulas de microcontroladores, de forma de inovação nas técnicas de ensino-aprendizado da plataforma Arduino. Foram realizadas diversos esquemáticos onde iriam ser adequados os componentes eletrônicos da Shield, de forma com arranjo de cada uma das portas para facilitar também a montagem do esquema elétrico da placa. Essa ideia surgiu durante uma constante troca de ideias com os alunos, tendo em vista a dificuldade de montagem dos projetos na protoboard. Então, a Nightwind Shield obedeceu 3 etapas, que foi os estudos e a necessidade da disciplina, a análise dos kits didáticos e a construção. Depois, foram realizadas as vantagens da utilização da placa, que principalmente
O seu diferencial é o custo-benefício, pois a placa foi composta por componentes de baixo custo. Além de promover a interdisciplinaridade com a disciplina de linguagem de programação, a placa contém módulos e componentes de baixo custo, que pode diversificar as aplicações, assim como abrir um leque e uma grande gama de projetos que possam ser desenvolvidos. A programação é intuitiva. Define-se os pinos de entrada e os pinos de saída da placa. Assim, pode-se verificar o seu esquemático e ver onde cada um dos componentes foram arranjados na placa. Pode-se verificar um dos esboços que foram realizados durante as aulas, nas quais eram vistos em quais pinos os componentes eletrônicos poderiam ser ligados. Diversos tipos de esquemas foram realizados, até o esquema final ser adotado. Pode-se verificar o esquema de onde cada um dos pinos estão ligados. Esse foi o esquema realizado no software Proteus, com cada um dos componentes que estão acoplados na Shield. Os resultados obtidos foram o Nightwind Card, que é o design da placa vista de forma superior, onde cada um dos seus pinos estão ligados, de forma que facilita bastante na hora da montagem dos projetos, pois pode-se verificar onde cada um dos componentes estão ligados sem a necessidade de ficar visualizando o esquema elétrico de ligação da placa. Desta forma, os projetos a serem realizados, assim como a programação, é necessário só olhar o Nightwind Card, que pode-se verificar onde cada um dos componentes eletrônicos a serem utilizados estão arranjados. Aqui é uma foto da placa final, onde pode-se verificar uma entrada para servomotor, os 4 LEDs, 2 botões, um botão de reset, um jumper para a realização da variação entre o LDR e um dos potenciômetros, um jumper para a realização da troca entre o LM35, que é um sensor de temperatura, e de outro potenciômetro, um buzzer, um LED RGB, uma entrada para o sensor DHT22, entrada para sensores analógicos, entrada para Bluetooth e display 2C. Desta forma, pode-se realizar diversos tipos de projetos com a placa. Então, a composição da placa é a seguinte. Possui o seu principal diferencial das outras shields, que são os 3 potenciômetros, um sensor de temperatura LM35, que pode ser realizada a troca com um dos potenciômetros apenas realizando a mudança do jumper, um sensor de luminosidade LDR, que também pode ser realizada a mudança com outro potenciômetro, duas chaves tácteis, um buzzer, um LED RGB, no qual pode cada um dos seus brilhos serem variados com cada um dos potenciômetros que contém na placa, realizando diversos tipos de mesclagem de cores, 2 LEDs vermelhos, 2 LEDs azuis, conector para sensores de temperatura e umidade da família DHT, tanto 11 quanto 22, pois respeitam as mesmas finagens, um conector I2C, conector para a placa Bluetooth, conector para servomotor CC e para sensores analógicos, conforme dito anteriormente. Como resultado, estão sendo desenvolvidos materiais didáticos com roteiros teóricos e práticos dos experimentos propostos, sendo eles diversos tipos de projetos diferentes com a sua programação e onde cada um dos componentes estão sendo utilizados naquele projeto. Desta forma, como na imagem, pode-se verificar ambos os LEDs vermelho e azul sendo utilizados e a sua configuração. Desta forma, diversos tipos de projetos podem ser utilizados de forma intuitiva e bastante gráfica para cada um verificar os componentes utilizados e a sua programação. A conclusão é que a Shields já está sendo utilizada nos cursos técnicos, tanto de eletrônica quanto os cursos tecnólogos, e estão sendo verificadas as suas vantagens de utilização.
de forma que também pretende-se realizar o estudo de viabilidade econômica e pesquisa de mercado a fim de vender o material para outros lugares realizarem diversos projetos e expandir, assim como a realização de novas placas para outras placas Arduinos. De forma conclusiva, espera-se que os resultados possam estimular e facilitar a realização de novos experimentos na sala de aula, explorando o potencial dessa nova tecnologia educacional para o enriquecimento das atividades de ensino, assim como despertar e deixar no ar a vontade de realizar novos projetos e pegar gosto pela realização de projetos eletrônicos. Muito obrigado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Pedro Gabriel Reis Nunes, sou ex-aluno do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, cursei o curso de Automação Industrial subsequente e estarei apresentando para vocês sistema de automação residencial de baixo custo controlado via aplicativo. Um dos colaboradores para fazer esse projeto foi o Leonardo Felipe Aires da Silva e nós fomos orientados pelo professor Saul Azolim Bonaldo. Então já quero deixar aqui o meu grande abraço a ele e um grande abraço à equipe Nightwing, o qual eu faço parte, e estou muito feliz nesse dia que da gente estar unidos aqui de nós estarmos unidos aqui para apresentar esse trabalho, né? O Arduino Day 2021 chegou em uma hora mais que necessária para todos nós, né? Então agradeço aí, deixo o meu abraço a toda a equipe e ao professor Saul. Então vamos lá. Esse trabalho consiste em introdução, metodologia, resultados e conclusão. Então nessa breve introdução que irei dar, já é visível que hoje em dia, com o crescente desenvolvimento da tecnologia, o crescimento explosivo da internet, a tecnologia ela vai se fazer presente no nosso dia a dia. E cada vez mais ela está se tornando acessível a todos. Então, de uma forma que ela não poderia deixar de estar presente nas nossas residências. E é por isso que a automação residencial ela surgiu para que viesse ter esse conforto, né? Pelo menos na nossa ideia inicial, trazer um natural acréscimo na demanda por conforto, que se soma a questões de sustentabilidade, gestão de recursos e acessibilidade. E busca cada vez mais tecnologias acessíveis que, de uma forma ou outra, preza por um bom custo-benefício para serem integradas nessa parte de automação residencial. Também, né, sabe-se que atualmente há diversas opções de automação residencial integrada a aplicativos e internet e afins. Porém, esses sistemas possuem um alto custo e, em sua maioria, uma maior complexidade também para serem utilizados pelo usuário final. Então, portanto, a nossa ideia inicial desse trabalho foi em desenvolver um sistema de automação residencial de baixo custo de uma forma que fosse fácil o uso e acesso aos usuários, integrando o conceito de internet das coisas à automação residencial. E nesse primeiro momento optou-se então utilizar-se o Arduino como plataforma microcontroladora, sendo assim, né, que nós utilizamos para fins de teste de funcionalidade do sistema. E também nós utilizamos como hardware a Nightwing Shield, que foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa Nightwing do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, que é o qual está fazendo aqui jus ao nome, né, no Arduino Day. E que foi, né, mais uma vez, e que é, na verdade, mais um lugar de busca por conhecimento, e lá onde é que nós chegamos e colocamos as nossas ideias em prática, nesse laboratório da Nightwing, que nós conseguimos colocar, né, juntamente com todo o grupo, as nossas ideias em prática. Isso
tem sido visto por todos. Então, após desenvolver o controle do sistema, né, o controle principal, foi desenvolvido o aplicativo de comando com auxílio da plataforma MIT App Inventor, que é disponível a todos aqueles que podem fazer cadastro acadêmico. Então, a comunicação entre o sistema de controle principal e o aplicativo foi feita através de um módulo Bluetooth, devido a ser uma tecnologia de baixo custo e mais fácil de ser utilizada. Aqui nessa imagem está aparecendo o logo do MIT App Inventor e ao lado está a nossa Nightwing Shield, que foi projetada nas nossas salas, na nossa sala de aula da Nightwing, lá do Colégio Técnico, e onde nós geramos, mais uma vez, algo para ensino. Então, esse hardware, ele tem a pinagem que combina pino a pino com o Arduino Uno. Então, ele encaixa no Arduino Uno, pino a pino, onde nós podemos utilizar várias das suas funcionalidades. Então, nós conectamos nele o módulo Bluetooth, que era o que faz a ligação, né, do aplicativo com o Arduino. Então, com o objetivo de testar as funcionalidades do aplicativo nessa fase de desenvolvimento do aplicativo, nós temos os LEDs existentes na Nightwing Shield, que ali na tela aparece o vermelho e o azul. E eles foram utilizados para simular o funcionamento dos equipamentos. Então, aqui, nessa outra tela onde nos mostra a metodologia, apresento vocês o layout do aplicativo, de como é no App Inventor. E a partir disso, se pode fazer uma interface de comunicação com o seu Arduino. Então, aqui nós geramos Smart Home, mostramos as luzes, colocamos monitoramento e ali onde está escrito conectar é para parear o nosso Bluetooth. Aqui mostra como é feita a programação do aplicativo. Toda ela é uma programação em bloco. Então é de fácil acesso a todos os usuários, é uma plataforma muito intuitiva e está livre aí para todos que desejam fazer uma programação fácil, né? Porque a programação em blocos é muito acessível a todos. Aqui mostro mais uma vez para vocês a Nightwing Shield e os nossos resultados que nós obtivemos. Aqui eu já tinha mostrado no layout da Smart Home, as luzes, o monitoramento, e ali está conectado com o Bluetooth. Então, como nós utilizamos os LEDs que existem na Nightwing Shield, que eles realmente foram utilizados para simular, né, o funcionamento entre essa interface do aplicativo com o Arduino Uno. Então, nós acendíamos e desligávamos os LEDs. Então, nós nomeamos como quarto, sala, cozinha, banheiro. E ao lado, nós temos temperatura do ambiente e umidade do ar. Então, além dos LEDs que foram utilizados para verificar o funcionamento, né, simular esse funcionamento dos equipamentos, também colocamos um sensor de temperatura e umidade, que é o DHT11, e um sensor de proximidade HC-SR04. Também foram conectados à Nightwing Shield. Considerando o hardware para o sistema de controle e a plataforma para o desenvolvimento do aplicativo,
O objetivo final desse trabalho também é estabelecer uma forma mais didática e fácil para que todos possam ter acesso, né, para o desenvolvimento de futuros projetos de sistema de automação residencial, que é integrado à internet das coisas. Então, passei rápido. Aqui tem um vídeo mostrando o funcionamento. Então, foi acionado as luzes, ligou a luz. E podem ver que é muito fácil este acesso, utilizando também os nossos sensores, o de proximidade, o de umidade, o de temperatura. Isso tudo é apresentado também nessa interface do aplicativo que foi feito no App Inventor. Então, é de fácil acesso e também de uma certa forma muito intuitiva para todos aqueles que querem fazer algo para brincar também, até para aprender a funcionalidade do Arduino. E nós, como temos também a Nightwing Shield, temos muito mais facilidade para operar esse tipo de... para operar essas simulações. Então, é o final. Muito obrigado. A equipe Nightwing agradece. Eu, como um estudante, um aluno, estou muito feliz porque nós estamos podendo ter esse dia repleto de atividades em meio a tudo que nós estamos vivendo. Queria deixar um grande abraço ao meu colega Leonardo e um grande abraço ao nosso professor Saul e a todos da equipe Nightwing. Que vocês possam se interessar cada vez mais pelas plataformas que estão disponíveis aí e que a gente possa programar cada vez mais. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu sou estudante do curso de Informática para a Internet, integrado ao ensino médio, no CETISM. E hoje eu vou apresentar o projeto de desenvolvimento de plotters utilizando a plataforma Arduino. O objetivo geral do projeto é desenvolver impressoras do tipo plotters utilizando a plataforma Arduino, bem como materiais reciclados. O Arduino que a gente vai utilizar é o Arduino Uno, e aqui a gente tem um modelo que a gente fez, gráfico, de que a gente espera que fique a plotter. Bom, o primeiro passo do desenvolvimento foi pesquisar os modelos existentes de plotters, e ali no primeiro modelo foi o que a gente decidiu que seria o melhor, que é um modelo onde o usuário desenha uma coisa num dispositivo móvel e num aplicativo, o aplicativo manda a imagem para o Arduino, que controla a plotter e imprime o desenho que foi feito no aplicativo. No segundo modelo, ele é bem mais completo, ele tem laser e corte também, e é um modelo que a gente pretende fazer no futuro. Bom, para o software de controle, a gente está usando um Arduino, como já foi mencionado antes, e como interface homem-máquina, a gente está fazendo um aplicativo. Como está mostrando na imagem, esse foi a projeção inicial que a gente fez, e o desenvolvimento do aplicativo está sendo feito todo utilizando o Flutter, que é um framework do Google mesmo. E eu vou mostrar o aplicativo funcionando agora. Bom, o aplicativo, como já foi mostrado no projeto inicial, ele tem duas partes. A parte onde o usuário pode fazer o desenho e enviar para a plotter, e a parte de galeria, onde ficam salvos todos os desenhos feitos em um banco de dados na nuvem. Quando a gente clica aqui,
tá um pouco lento agora, mas... Bom, aqui nós temos o aplicativo já funcional. Ele tem duas partes, como foi mostrado no projeto inicial. Ele tem a parte onde o usuário vai desenhar e enviar o desenho para Plotter. Quando ele enviar o desenho para o Arduino, o desenho também é salvo no banco de dados na nuvem e vem para a galeria, onde ficam salvos todos os desenhos com o nome do usuário que fez ele. Então, a gente vai dar uma olhada na galeria antes. Aqui a gente tem uma foto de todos os participantes do projeto. E aqui tem os desenhos que foram feitos, que aqui são só testes por enquanto. Aqui na parte do desenho, o usuário pode desenhar qualquer coisa. E aí, quando ele finaliza o desenho, coloca o nome dele, salva, e o desenho é automaticamente enviado para a Plotter. Ainda não, porque a gente ainda está em fase de desenvolvimento, então esse é o próximo passo. Fazer com que o aplicativo envie a imagem para o Arduino. Mas, por enquanto, a imagem já fica salva na galeria. Aqui, essa é a obra de arte que eu fiz agora. Aqui embaixo. Tá um pouco lento porque tá rodando em emulador no meu computador, então. Mas é isso, o aplicativo. Bom, para o hardware de controle, a gente tem aqui uma imagem que é um modelinho de como funciona a Plotter. Não tá dando para ler, mas eu vou explicar um pouquinho. No software, a gente tem um aplicativo que eu mostrei agora há pouco, e onde o usuário cria a imagem e envia essa imagem para o Arduino. No Arduino, a imagem é processada e o Arduino controla os 3 motores de passo que tem ali, X e Y, para mover a caneta da plotter, e tem um servomotor, e a plotter é controlada pelo Arduino Uno e cria o desenho que foi enviado pelo usuário no aplicativo. Bom, como resultados, nós temos o aplicativo que já é funcional, como eu mostrei antes, o banco de dados funcional na nuvem, e a gente já tem um modelo de plotter funcionando. A gente também tem ali uma imagem que mostra o que a gente espera que a plotter se pareça no final, uma projeção. E eu vou mostrar um vídeo dela funcionando agora. Aqui nós temos o vídeo do protótipo inicial da plotter já funcional. Bom, concluindo, espera-se que as plotters desenvolvidas não somente auxiliem no entendimento e no funcionamento dessas máquinas, ampliando assim conhecimentos na área de microcontroladores da família Arduino, mas também para que esses equipamentos sejam levados a feiras e eventos de divulgação do CETISM. É isso que a gente gente também pretende expandir um pouquinho o que a gente está fazendo agora e colocar laser e corte, e é isso. Muito obrigada pela atenção, e esse projeto não é só meu.
Os participantes dele são eu, Fernanda Bonaldo, o Thiago Naidon, o Eduardo Jensen, o Rojas Lima e o Diego Carrilho. Muito obrigada. Olá, o projeto que eu vou abordar hoje é o dosador automatizado para experimentação agrícola. Meu nome é Vitor Matheus Juncker, eu tenho 20 anos, sou aluno do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e aluno da Universidade Federal de Santa Maria. Eu faço parte do grupo de pesquisa Nightwind, onde foi desenvolvido esse projeto sobre a orientação e coordenação do professor Saul Azolim Bonaldo, em conjunto com os demais membros da equipe. Então, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um sistema automatizado para dosagem de produtos e a preparação de caldas e insumos para pulverização agrícola, com tecnologia suficiente para automatizar esse processo e, como nosso principal objetivo, minimizar a exposição do elemento humano ao ambiente de dosagem, que por muitas vezes torna um ambiente muito nocivo ao ser humano no âmbito geral. Então, atualmente, essa dosagem ela é feita manualmente, né? Então, o ser humano, o elemento humano, ele está diretamente em contato com esses produtos. E com a dosagem automatizada, nós buscamos, além da segurança, prezando pela saúde dessa pessoa, a gente traz também um âmbito de maior precisão em dosagens de maior escala, né? Então, ali nós desenvolvemos nosso projeto primariamente para dosagem de 12 caldas, também priorizando como impacto a agilidade no processo, então ele se torna muito mais rápido com a utilização desse sistema, que é facilmente programável. E durante o nosso projeto, nós buscamos viabilizar uma análise do desgaste dos componentes eletrônicos, que seria uma área muito nova para nós estarmos trabalhando. Então, nós queremos estudar um pouco mais em relação a isso. Agora eu vou passar um pequeno vídeo para vocês, no momento em que a gente estava realizando o primeiro teste do software do nosso projeto. Vou falar um pouquinho para mostrar para vocês, depois eu comento um pouquinho sobre. Então, em um primeiro momento, é possível ver no vídeo ali que nós temos alguns componentes soltos pela mesa, né? Que são as placas de relé, alguns LEDs para simular alguns comandos, nós temos botões, display, fonte. Nesse primeiro momento, nós buscamos testar o acionamento dos motores, né? A gente também começou a realizar a regulagem das bombas, onde nós temos uma precisão de 1 ml por comando, né, por dosagem, então a nossa precisão ela é bem ampla, né, tendo em vista que alguns tipos de insumos nós utilizamos alguns poucos ml para dosar litros. Vamos passar um pouquinho para frente. Falando da unidade de comando do nosso sistema. Ela é composta por um Arduino Uno, né, que nós podemos ver no canto inferior esquerdo. O Arduino Uno, ele é facilmente programável, ele também é facilmente encontrado em quaisquer lojas de eletrônica ou a um custo mais barato pela internet, em diversos sites que nós temos. Duas placas Ponte H L298N, que são essas placas vermelhas que nós podemos ver na foto. Tá? Essas placas também elas têm um custo-benefício ótimo, elas são baratas, facilmente encontráveis também. Elas são utilizadas para movimentar os nossos motores de passo com uma precisão muito grande. Ali ao centro nós podemos ver a placa de relés, perdão. Essa placa de relés ela comanda nossas bombas, que faz a sucção dos recipientes das caudas ou dos próprios insumos em si puros, né, in natura, para a dosagem. Nós temos a nossa fonte CACC, que é aquela fonte prateada no canto direito, ela que recebe a tensão que são os 220 volts da nossa rede e faz a alimentação dos nossos circuitos. Nós temos ali uma interface homem-máquina, né, uma IHM, composta por display LCD e botões. Né? Esse display, então, é o que nós podemos ver ali.
onde está escrito Nightwing 2019. Né? A ideia do nosso projeto era fazer um sistema que fosse facilmente programável em quesito de utilização no dia a dia para a dosagem dos insumos, em que não gera uma grande dificuldade de entendimento e ele é bem intuitivo. Todos esses dispositivos eles foram montados em uma única placa de circuito impresso, que é essa placa preta que vocês podem ver aí que ela foi, né, pintada ao fundo. Essa placa de circuito impresso ela foi desenvolvida pela Nightwind, ela foi corroída por nós em laboratório, então ele é um projeto todo feito em casa, digamos, de passagem. Ao fundo dela nós podemos ver ali uma placa de acrílico, a qual a gente vai comentar mais para frente. Então aqui ó, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura mecânica do nosso sistema. Ela foi construída com tubos de PVC. O porquê dos tubos de PVC? A gente buscou uma maior simplicidade no nosso projeto, que gerasse menos custo, né? Tendo em vista que a gente tentou produzir um protótipo que fosse facilmente reproduzido em escala maior, com um custo baixo, né? A ideia dos tubos de PVC também é por eles terem uma resistência maior à corrosão, né? Por ser um material plástico, e facilmente encontrado também, como diversos outros componentes, em lojas de construção ou até mesmo podem ser reaproveitados. Demais detalhes construtivos, como a nossa peça móvel central, essa peça branca, ela é um PAD nylon, ela foi também desenvolvida por nós, foi desenhada e projetada no CETISM, usinada no CETISM, então também foi uma peça feita em casa. E ela tem sua movimentação controlada por 2 motores de passo que a gente pode ver aí, né? Um pouco mais à frente, o outro fixado nessa nossa peça de nylon. Esses 2 motores que fazem a movimentação das nossas coordenadas x e y, que vão movimentar nossas mangueiras até os recipientes. Ali à direita, na imagem da direita, nós podemos ver as nossas 3 bombas peristálticas, né? Elas que fazem a sucção, então, das caudas in natura para a dosagem, que são acionadas pela nossa placa. Aí nós temos uma foto, então, para comentar um pouquinho mais sobre a estrutura geral do nosso dosador, né? Então, ali à frente nós podemos ver a nossa placa, protegida por um painel de acrílico, né? Ele tem a ideia de proteger a placa contra respingos, contra líquidos, fluidos, enfim, quaisquer os tipos de material agressivo que possa acabar entrando em contato com ela. A nossa fiação, como vocês podem ver no canto esquerdo superior do nosso projeto, a fiação que vai para as bombas peristálticas, então ela foi passada por dentro dos canos de PVC, né? Também prezando a proteção desses cabos e também prevenindo que eles pudessem entrar em contato com algum outro tipo de material. A nossa estrutura de fixação do motor, então ela também é feita em acrílico, com auxílio de algumas partes metálicas, que também ficaram protegidas contra os insumos. Nós temos a nossa bandeja, que ela tem um protótipo de ser ergonômico, então, como vocês podem ver um pouquinho abaixo dela ali, está meio escondidinho, mas seriam nossos trilhos, né? Então, eles fazem com que essa bandeja seja totalmente exposta para fora do nosso dosador, porque se nós formos pensar ali que nós temos em um protótipo menor, que seria esse nosso, 12 garrafas de 500 ml. Então, digamos que se nós dosássemos todas essas garrafas, nós teríamos, no mínimo, 6 quilos, 6 litros de peso, né? Então, seria um tanto quanto desconfortável ficar retirando essas bandejas. Nós temos uma guia com cantoneiras para fazer o alinhamento dessas nossas garrafas, né? Temos a nossa bandeja de acrílico, que também foi feita com o propósito de manter a impermeabilidade do nosso projeto. E ali nós podemos ver alguns outros detalhes, né, que são um pouquinho mais específicos. Então, nós temos o nosso mancal, que é fixado na nossa peça de nylon, também com buchas de nylon. Temos ali, onde faz a fixação daquelas peças de acrílico no eixo, uma peça usinada em bronze. Ali a gente não consegue ver direito, mas no vídeo dá para ver um pouquinho melhor das nossas mangueiras, né? Para um fim mais didático e também de experimento, nós colocamos placas de acrílico para a gente poder ver o líquido saindo pelas mangueiras. Mas também poderia ser desenvolvido um protótipo um pouco mais simples, focando mais na aplicação mesmo em dosagens.
Agora eu vou passar um outro videozinho para vocês, que também tem uma ideia de mostrar um pouco mais do âmbito geral do nosso projeto. Aqui a gente pode ver outros detalhes, como por onde as mangueiras são fixadas na nossa estrutura de PVC, né, que é algo bem interessante, a organização delas, a nossa bandeja por um outro ângulo, que nós podemos ver os outros alinhadores. Então eu vou passar o videozinho aqui rapidinho para vocês. Então aí a gente buscou dar uma ideia um pouquinho maior do que é o nosso projeto, né? Ele teve a colaboração de todos os membros da equipe, mas principalmente do nosso coordenador, o professor Saul, também de alguns colegas, né? O André Pivetta, o Eduardo Fontana, a Geise. Então ele foi um projeto que abrangeu diversos cursos que nós temos de alunos que são membros da Nightwind, o que torna o projeto cada vez mais interessante. Ao final dos nossos trabalhos, então, a gente espera ter disponível um sistema automatizado que realize essa dosagem dos produtos na preparação das caldas e dos insumos agrícolas para pulverização, com tecnologia que seja suficiente para automatizar esse processo e, com isso, minimizar a exposição do elemento humano ao ambiente de dosagem, né? Que, como nós falamos, esse é um dos nossos principais objetivos, né? Retirar o elemento humano desse ambiente agressivo e que, ao mesmo tempo, se possa proporcionar uma redução das limitações inerentes ao sistema manual, que seriam, então, a nossa precisão, a nossa agilidade, a nossa maior produção, a nossa maior gama de utilização, né, podendo esse projeto ser implantado em uma linha com uma esteira, utilizando para esse fim o uso extensivo da eletrônica e da automação. Então, aqui fica o nosso muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fica disponível ali em cima o e-mail da Nightwind, ao qual o professor Saul é responsável. Então, quaisquer dúvidas ou curiosidades que queiram fazer sobre o nosso projeto, né, estamos à disposição.